assistir a aula, as aulas está lá no SharePoint, tá? Eu já mandei o link aí, vou mandar novamente. Todo final de aula eu coloco o link atualizado, faço download, coloco lá. Então tá tudo na sequência do zero, acho que até os 5, né? Até as 5 vídeos gravados, e aí eu só assistir na sequência e me dá um ok lá, que aí eu passo um ok para a planilha, para no dia 2 do nosso workshop você receber aí a certificação. Até quem entrou agora, Luana, que entrou agora aí, se quiser assistir os vídeos também, dá ok também, pega o certificado aí de especialista em SAP, que é um grande diferencial hoje no mercado, né? Um curso desse aí fora é bem caro e a ICL está dando isso aí de graça, né, para vocês ainda no horário de trabalho, né, que é o melhor ainda. Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. Eu deixei aqui a matriz aberta para mostrar para vocês e deixei também a Poisson aqui que a gente vai estar falando aqui mais ao final. Primeiro vamos então aqui falar sobre as transações de componentes, né? E depois a gente finaliza aqui com a Poisson. Eu deixei aqui o SAP aberto e deixei também aberto aqui o nosso Power BI. Eu prometi para o Ednei que estaria mostrando todas as aulas esse Power BI. É bom que ele vai estar gravado também aí no vídeo, né? Já está gravando. Nós iremos utilizar muito daqui para frente este Power BI. O Power BI de confirmação, ok, não ok, ele serve para a gente ir ganhando maturidade, né? E conhecendo o SAP, os indicadores, e aí a gente poder estar aí melhorando cada vez mais. Esse aqui já é 100% operacional, né? O ok, não ok lá é estratégico, e esse aqui é um Power BI já tático para operacional. Tático no sentido de utilizar para programação, né? Então, os planejadores, olha, eles vão olhar aqui no calendário 52 semanas, aqui tem uma linha de corte da data de hoje, mas ele já consegue ver o que tem para o futuro, né? Por um exemplo aqui, Suzano 2. Vamos colocar outro exemplo aqui, Mauá. Então, temos aqui a linha de corte, ó, então, estamos vendo que tem muita coisa para frente para poder ser programado. Então, o planejador ele vai olhar aqui, ó, no seu lado esquerdo, né? Principalmente o que é normativo, e aí ele vai buscar essas OS, ó, a granulação 2, tem um trabalho forte aí para as próximas semanas, mistura. Então, ó, o planejador ele tem uma visão de futuro e para trás, né? Tem aqui o backlog aqui para trás, que está zerado, nesse caso aqui de mistura. Porém, ele tem para frente aqui, ó, muito trabalho pela frente e o Ednei atualizou aqui até dezembro de 2024. Ó. Então você consegue ter uma visão aqui de quando que vai estar saindo essa OS, ó, em março, ó, vai sair um lote, ó, aqui, ó, em novembro, ó, tem essas ordens aqui do mês que vem. Então o planejador ele vai estar olhando aqui no calendário 52 semanas e no planejamento aqui, ó. Então ele busca as ordens lá, por exemplo, da mistura, busca aqui as prioridades A e as urgentes, né, que for da mistura, e pode já fazer toda essa programação ali para aproveitar ali a parada, né? Ou se caso tiver uma paradinha ali, ou um setup, eu não sei como é que vocês fazem, mas aproveitando, tendo essa visão aqui, se você já tiver a data de quando que vai ter a parada, automaticamente você já puxa todas essas OS para o dia da parada e aí facilita aí o teu andamento das tuas OS. Então, esse BI ele vai ser bastante utilizado, né? Daqui para frente, daí para os planejadores e para quem quiser também aqui estar olhando aqui, ó, o último aqui, o KPI de apontamento, você consegue ver aqui na sua unidade, por exemplo, como é que está o apontamento, né? Ó, né, o planejado, olha que bacana aqui, ó, amarelinho aqui, ó, tudo planejado, ó. Então você consegue ver certinho aqui como é que tá, como é que está cada unidade dentro aí do Power BI. Então prometi para o Ednei que estaria mostrando isso aqui, né? Tem um fluxo aqui da parte da toda a parte de planejada, e aí depois você vem a triagem com as notas, e aí você pode separar aqui local de instalação, buscar essas notas junto com aquela área que você está visualizando aí para 2 semanas e já puxar essas notas, já jogar tudo para aquela semana, junto com as do plano aqui do calendário. Então, bastante bacana. Vamos utilizar bastante aqui esse BI. Então, prometi para o Ednei que a gente vai estar mostrando todas as segundas também. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a desenhar uma modelagem aqui já
puxando essas OS para IW37N e já colocando lá ó, a condição de instalação, a semana, fazendo já o fluxo completo. Beleza? Vou fechar aqui então. E aí a gente vai direto aqui então para a nossa aula de hoje, que é a IB1 e B2. Bom, eu deixei aberto aqui a árvore de Jacareí 1, tá? Então nós vimos aqui que tem bastante locais de instalações sem equipamento, é um trabalho que precisa ser feito. Tem alguns que já estão com equipamento, e tem algumas áreas core lá da parte de JAC 1 que já tem até um bom lote de componentes. Por que que isso é importante? O componentes estar alocado debaixo do equipamento. Isso aumenta a confiabilidade, né? Ó, se você tem uma corretiva aqui na pastilhadora, que é uma das áreas core lá, uma das principais áreas de JAC 1, você vai abrir a nota aqui no equipamento, você vai pegar a peça e já colocar na ordem, né? Uma nota planejada, ou até mesmo uma corretiva que nós já estamos fazendo lá em Jacareí também, abrir a ordem aqui, né, no final de semana, no terceiro turno, e já pegar esse material, colocar aqui na ordem e já pegar lá no almoxarifado, sem precisar escrever aquele papelzinho que depois o almoxarifado baixa. Então, nós já estamos fazendo algumas simulações de JAK 2 de abrir a ordem direto no celular, colocar o material na ordem, pegar no almoxarifado e depois o Everton lá ele só vai dar baixa aqui nesse material. Então, por isso que é importante o material estar aqui debaixo do equipamento. No celular, você consegue pesquisar pelo nome ou pelo número, se você já souber. Então, o técnico ele vai lá no almoxarifado e todas as gavetinhas já tem esse número lá, ele digita e coloca. Porém, o planejador ele não dá tempo dele ficar indo lá no almoxarifado ver que número que é esse daqui. Então, o planejador, quando tem uma nota, né, que nós vimos ali no BI, uma nota aberta na triagem, e ele precisa colocar o material, esses materiais já estão aqui, ó, debaixo do equipamento. Então, o planejador ele vai pegar esse anel, se for o caso da troca desse anel, e ele já vai colocar lá na ordem esse anel pronto para o mecânico fazer a manutenção. E estamos avaliando também o trabalho de kit, né? Para ele poder já deixar separado isso com o número da ordem, e aí assim numa parada ou no setup, o mecânico já pode ir lá buscar e executar. Então, isso é muito importante, esses materiais aqui abaixo do equipamento, para que possa ter aí uma confiabilidade maior e velocidade também, né? Não correndo o risco dele abrir uma ordem, pegar o material diferente. Ó. Percebam aqui que esse anel é diferente desse. Tem uma codificação diferente aqui. Ó. Então, se na ordem o planejador abre a ordem e já coloca aqui o anel certo, isso acontece muito com rolamento também. Enrolamento com vedações, né, mais apropriada, mais robusta, outros sem ali a vedação. Então, a área tiver muita poeira, precisa de um rolamento brindado, e aí o técnico acaba pegando um rolamento que não é brindado, e aí passa pouco tempo, aquilo trava lá novamente, e aí não sabe por quê. Então, colocando o equipamento, o componente aqui debaixo do equipamento, o componente correto, ganha-se muito na confiabilidade. Então, a nossa pirâmide lá de maturidade, os treinamentos foram todos voltados ali para aquela pirâmide. Então, se nós aprendermos a colocar os equipamentos aqui debaixo os componentes, desculpa, debaixo do equipamento, as ordens abrindo, sendo aberta com esse equipamento corretamente, nós ganhamos maturidade, ganhamos eficiência, ganhamos eficácia aí no nosso processo de manutenção. Então, por isso que isso faz parte aí da nossa grade de treinamento para deixar o nosso time cada vez mais robusto aí para os nossos processos e aí vocês ganhando também todo esse conhecimento. Bom, vamos acelerar o processo e vamos então colocar aqui nesse ar-condicionado dois materiais que são utilizados quase que na rotina, né? Se caso aí depois o Luiz achar que não faz muito sentido, a gente pode tirar. Mas eu vou colocar aqui dentro do ar-condicionado uma fita isolante, que é o que ele usa ali para fazer a isolação quando ele faz a manutenção, ele tira o compressor, ele tira ali as fases, né? Depois ele tem que novamente isolar. E um silicone que normalmente ele coloca também quando vai fazer a manutenção, ele passa um silicone ali em alguma parte, ou principalmente na instalação, né? Ele veda lá a parede ali com um silicone. Então vamos colocar aqui debaixo do ar-condicionado uma fita isolante e um silicone, tá?
Então, abram sempre a tua árvore e abra a transação IB01. E B01 para quando não tem nada, ó. Percebam que não tem nenhum equipamento cadastrado aqui ainda. Aí você vai usar 01, aí B01. Se já tiver um material já alocado aqui, aí o IB01 não vai dar mais. Você vai ter que usar a IB02, que você vai modificar aquela estrutura colocando mais componentes. Lembrando sempre da regra que um cria, dois modifica e três exibe. Então na IB não vai ser diferente. Então vamos abrir aqui o SAP e vamos colocar aqui IB01. IB01, você vai colocar aqui o equipamento que você vai acrescentar o material, por isso que é importante deixar sempre a árvore aberta. Vou pegar aqui esse material, vou colocar aqui na IB01 e vou dar um Enter, tá? Não esquecendo de colocar o centro, né? Se você colocar o centro, vai bugar, porque esse equipamento, talvez ele não tenha dentro do centro que você colocou errado, tem que ser exatamente no centro que está alocada a tua árvore. Nesse caso aqui, o centro 108. Então, o centro, aqui o 4 é utilização para manutenção. Então, não tem muito o que mexer aqui, sempre vai ser o número 4. E aí, simplesmente, dá um Enter. Aí você vai colocar aqui qual é o componente, né? Então, o componente eu já deixei até aqui na minha Poisson, é esse aqui a fita isolante, e esse daqui é o silicone. Nós vamos colocar os dois. Posso colocar os dois de uma vez? Pode. Se você já tiver já uma planilha com todos os componentes que estão debaixo daquele equipamento ali, é melhor ainda. Você já joga todos de uma vez só. E aí eu coloco aqui a quantidade, vou colocar 4, uma quantidade boa, dou um Enter novamente, e aí simplesmente pode salvar que os dois equipamentos vão estar ali naquele equipamento, tá? Então, ó, foi salva a tua lista, vamos atualizar aqui a nossa árvore, vamos dar uma atualização, ele vai demorar um pouco porque ele está em explosão total, então ele busca atualização em todos os equipamentos, e aí podemos abrir aqui o nosso ar-condicionado, e os dois equipamentos já estão aqui. Então, se tiver uma corretiva aqui nesse ar-condicionado e tiver uma ordem de serviço, o planejador ele já pode colocar aqui uma fita isolante, né, para caso o técnico não tenha. Ou se o técnico pede para ele uma fita isolante, ele simplesmente abre a ordem, pega aqui a fita isolante, acrescenta na ordem e pode dar baixa depois ali nessa fita isolante. Bom, então vimos aqui como que é muito simples, tá? Vou colocar aqui no de baixo também, ó. Posso colocar nesse de baixo também para facilitar, porque aqui pode ter uma ordem. Pode não, não como pode, como deve. Vamos colocar novamente aqui mais equipamentos, que é o mesmo. A quantidade que vai ficar no estoque, a gente vai ver depois, porque muita gente pergunta, peraí, mas se você está colocando nesse ar, no outro ar, vai somar toda a quantidade que vai ficar lá no estoque? Não, nós vamos ver isso na Poisson, que a gente vai tirar uma média de consumo dos equipamentos de ar-condicionado, que são o mesmo componente, e aí sim, nessa média de consumo é que a gente vai calibrar quanto que vai ficar lá no meu estoque lá, junto com o estoque de segurança, para que isso nunca falte. Então, vamos aqui no segundo item, rapidamente, colocar aqui esses componentes também aqui neste equipamento. Então, entro na IB01, venho aqui no equipamento, coloco ali o meu centro, pego meus dois, ou a lista, né, que você tiver já aí dos equipamentos que estão, dos componentes que estão ali debaixo daquele equipamento. O técnico ele já pode ajudar, que ele conhece bem ali. Então, o Leandro Pires está fazendo um trabalho com um técnico forte lá em campo. Então, ele está pegando esses equipamentos e vendo quais são os componentes, né, que estão debaixo daquele equipamento. E aí ele vai buscar fazer um trabalho de corte primeiro, buscar ali esses componentes que já estão cadastrados no SSACAD, e aí ele vai subir esse primeiro. E aqueles que não estão cadastrados, ele vai fazer o cadastro para poder ter ali o máximo de componentes utilizado ali naquele equipamento, para quando tiver uma ordem, um plano, você já estiver todo alocado. Bom, coloquei aqui os dois, coloquei a quantidade, salvo e pronto. Os componentes já estão debaixo ali do meu equipamento. Muito simples, uma aulinha bem rápida e muito simples aí para a gente já estar finalizando aqui. Deixa eu dar uma atualização, já atualizei, abri, pronto, está aqui.
Agora, se eu for colocar mais um equipamento aqui debaixo desse ar-condicionado, aí já não pode ser a IB01, tem que ser IB02, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um aqui, e aí a gente exclui ele depois só para a gente treinar. Deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, esse daqui é um disco de corte de Makita. Esse daqui eu não me recordo o que é, vamos ver. Então, vamos colocar mais um equipamento aqui, ó. Desculpe, mais um componente aqui nesse equipamento. E aí a gente depois exclui ele. Só para vocês verem que com o IB01 já não vai dar mais. Ó, a IB1 já não aceita mais, ó. Porque já existe uma lista lá pronta, tá? Então ele não vai aceitar mais. Então, para a gente incluir mais componentes, a gente vai ter que usar a IB02, tá? Então, o Leandro, que está fazendo esse trabalho forte lá, tem alguns equipamentos que já vão ter componentes cadastrados. Então, ele não vai conseguir entrar na IB1 e colocar lá. Então, ele vai ter que entrar aqui na IB02. A IB02 vai mostrar o que já está cadastrado. E aí eu vou acrescentar aqui mais um componente. Eu não sei o que é esse componente, vou colocar aqui só um. É um anel de tensão, ó. Então, no ar-condicionado não se usa anel de retenção. Então, eu vou excluir. Mas eu vou cadastrar aqui só para a gente ver, ó. Cadastrado. Vamos atualizar aqui a árvore. E ele aparecerá aqui embaixo, então, do 529. E em seguida, a gente exclui esse material. Um pouco lento aqui, que eu estou de home, estou em casa, então a internet é um pouco mais lenta. Bom, então, tá aqui o nosso equipamento, né? Então, as ordens que serão abertas aqui já poderão ter alguma coisa aqui já debaixo desse equipamento. Então, hoje a gente tem um inventário de todas as unidades, com a quantidade que a gente tem aqui de local de instalação, de equipamentos que poderiam ter no mínimo quatro componentes debaixo desse equipamento. Então, a gente já tem esse inventário pronto, né? E o Wagner ele vai estar puxando aí com os coordenadores para a gente poder aí fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? Você colocar aqui, pegar a bomba centrífuga, isso aqui com certeza tem alguns kits de vedação, rolamento. Então a gente vai ter que fazer esse trabalhinho de formiguinha aí para o futuro. Já que tá vendo uma pessoa, né? Contratou ali um terceiro, esse terceiro está fazendo a vez do mecânico e o mecânico está fazendo esse levantamento para eles poderem ganhar volume aqui na árvore e ganhar com a confiabilidade. Então, basicamente, pessoal, é muito simples essa parte de cadastro, desde que já esteja no CAD já esse equipamento cadastrado. Caso não tenha, né? Então aí você pode consultar aí o almoxarife, qual que é o procedimento. Eu acredito que tenha que ter um orçamento, né? E mandar lá no SSACAD para poder fazer o cadastro. Feito o cadastro, gerando aqui o número, e aí sim você pega esse número e sobe aqui com a IB1, se já tiver com a IB2, dentro do equipamento, o componente que faz parte dele. Então vamos aqui excluir esse anel de vedação, aqui o anel de retenção. Vamos entrar na IB02 novamente. E aí você vem na linha, que não tem nada a ver, clica na linha para marcar a linha, lado direito do mouse e eliminar esse item. Tem certeza? Sim. E salvo novamente. Pronto, aquele item ele não faz parte deste equipamento, então fiz uma limpeza ali. Então, se você de repente deparar com um equipamento e componentes que não tem nada a ver, você pode entrar na IB02, né, no equipamento e eliminar aquele equipamento aqui desse ar-condicionado, que é o caso aqui, que não tem nada a ver com o anel de retenção. Bom, pessoal, parte de B01 e B02, muito tranquilo. Vamos agora para perguntas, dúvidas, ou joinha aí se ficou claro. E se ficou mais ou menos, aí você pode assistir de novo depois o vídeo, pode fazer uns testes aí na árvore do teu SAP. Se não tiver acesso, pede acesso. E aí você pode trabalhar e peça acesso, faça, porque isso aqui é muito trabalho com a gente. Então a gente precisa de mais gente fazendo isso daí. Deixa eu ver aqui quem foi que levantou a mão.
Luiz Fernando, Luiz, ao dono aí, ó, tô mexendo no Ó, território dele aí. aí Fala aí, sim. Luizão, pode falar aí. Tranquilo, beleza, Jefferson? Cara, eu só queria tirar uma dúvida. A quantidade de equipamento, você colocou o material, né? Na IB1, fita isolante, você colocou 4, né? Na Sim, IH01, ela não tinha que aparecer essa quantidade também? deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu me Tem um recordo que lugar, quando eu fiz o cadastro de alguns materiais, lá na pastilhadora, inclusive, tinha material que eu coloquei 12, 4, 5 e ele ficou tudo um, cara. Eu me identifiquei essa questão aí. Tem um eu vou dar. flag, Jefferson, tem um flag que você tem que habilitar ele para você subir, senão fica só um mesmo, Luiz. Aonde tá esse flag, ô Guilherme? Ah, acho que Aonde que. foi isso que eu acabei não identificando também, ô É, Guilherme. deixa eu É na hora tentar que vai lembrar cadastrar. aqui. É No na hora que vai equipamento, cadastrar o componente. na IB01, Vai lá em IB02. Aí clica duas vezes no número do componente aí. Não é aí não. Eu não me recordo agora, eu vou tentar lembrar e eu passo aí. Eu coloco um print aqui não, nos boa, comentários. boa, coloca no chat, que isso é importante. Eu lembro que algumas empresas é standard, o que você coloca lá aparece aqui, né? Ó. Isso aqui não é standard aparecer. Isso aqui você tem que vir aqui em configurações, campo de seleção, e aí você acrescenta aqui essa parte de componente aí. Mas essa parte da quantidade aí, eu confesso que eu nunca vi essa quantidade. Até porque essa quantidade que está aqui, a quantidade que você cadastra, não é a quantidade que está lá no momento, né? A quantidade que está lá no momento, você não consegue ver por aqui. Mas é basicamente, né? A gente vê depois esse flag aí para a gente acertar. Pode, coloca o print para nós, Guilherme. Então, boa, boa Beleza. pergunta. Boa É, pergunta. até se você deixar eu compartilhar aqui só para mostrar rapidamente aqui o meu, Com certeza. Tamo junto eu já aí, pode estou compartilhar. fazendo aqui, ó. No meu ele já aparece, não sei se o pessoal já está vendo aí, ó, a Sim, quantidade sim, Sim, tô sim, vendo sim. aqui. e você Sim. consegue também colocar um comentário, por exemplo, eu coloco o comentário da onde que esse equipamento ele é para a gente ficar, para a gente ter uma direção melhor, né? Por exemplo, a bucha das rodas de apoio. Embora aqui já tenha falando que é a bucha, mas eu sei da onde que é essa bucha, porque pode ter mais de uma, né? Muito Por bom. exemplo, como aqui, ó, por exemplo, ó, bucha do acionamento. Então eu já sei que tem as buchas da roda de apoio, sei que também tem a bucha do acionamento. Aqui são 4 peças e aqui são 8. Muito bom, Guilherme, essa observação que você colocou aí. Até aquele exemplo dos dois anéis que eu dei ali, né? Então, tem dois anel, qual que é o anel certo? Aí você já coloca aí essa observação na frente e aí sabe exatamente de que ponto que é ali no equipamento. Maravilha, cara, muito bom mesmo. Vou tirar o Parabéns. print, ver certinho e aí eu já mando para vocês aí. Cara, gostei demais. Muito bom. Por isso que você é da confiabilidade aí, né? Tem que trazer essas novidades para nós aí mesmo. Bacana, muito bom. E aí, pessoal, o que mais? Mais alguma coisa? Joinha, então, para a gente seguir para Poisson, podemos ir? Meia hora conseguimos fazer aí a IB1 e IB2 com os comentários aí do Guilherme aí para ganhar 5 estrelas. Luizão, depois se você quiser tirar os dois componentes lá, os dois componentes lá, você pode tirar, tá? Foi só um exemplo, Ah, legal, mas beleza, Jefferson, tranquilo. tá, legal. Beleza, então? Ninguém mais pergunta? Tranquilo? Estamos com 20 pessoas. Deixa eu ver se o Everton está aí. Everton, você está aí? Fala, Jeff. Ah lá, o Everton tá aí, ó. O Everton que tá trabalhando forte comigo agora nesse próximo passo aí, vai me ajudar nisso daí. O Everton, para cadastrar, antes da gente entrar na Poison, para cadastrar um novo componente lá, é isso mesmo? Manda para. Tem um SSAcad próprio que você anexa lá o orçamento, e aí eles fazem esse cadastro e depois devolve o número, é isso? Isso, correto. Esse é o processo. Ah, bacana. É que esse processo eu nunca fiz aí, mas normalmente nas empresas normal é também. É difícil ter uma empresa que libere para fazer o cadastro lá no MM01. Normalmente manda o orçamento, tudo certinho, aí tem uma equipe de Master Data
que faz lá o cadastro no MM01. E depois, né, algumas empresas liberam o MM02 para entrar lá no componente e alterar a quantidade, lead time, todos os outros parâmetros. Mas cadastrar o equipamento normalmente é uma empresa de fora mesmo. Pode falar, Guilherme. Não, Jefferson, é que eu encontrei aqui, eu acho que é mais fácil Mostra, mostrar, né? mostra aí. A gente está com um tempinho, pode mostrar, compartilha aí. Então, no IB2 mesmo, né, de modificar, aí você vai aqui em quantidade, você clica 2 vezes em cima dela, aí vai te dar aqui o componente, aí você habilita aqui a quantidade fixa. Se você tirar Hum. esse flag, ele só vai ficar aparecendo 1 lá na IH01. Mas se você habilitar, aí ele sobe o número, a quantidade que você precisa. E aqui no status textos, aí você pode escrever o que é o item. Ah, que é Aí, aquela aí, isso, aquela observação que você observação. colocou. Aí ela vai subir junto também, Tá, legal, hein? beleza? Bacana, bacana. Agregou muito. Muito obrigado aí, Guilherme. Falou. Aí ele entra aqui, ó. Vamos fazer aqui um exercício então rápido aqui para a gente colocar um comentário aqui, ó, da fita isolante. Vamos colocar aqui rapidinho. Apesar que o Guilherme já mostrou, e acho que não precisa. Acho que não precisa. Depois vocês treinem e façam o treino aí. Certo aí. Vamos então entrar aqui na Poisson. E aí o Everton ele vai me ajudar um pouco aí. E caso ele que já fez uma quantidade grande aí de. A gente pegou o top 100, acho que ele fez 60 ou 65 itens lá já. E aí a gente vai mostrar aqui a planilha, como que funciona, e depois vocês podem adaptar também aí para acrescentar colunas aí. E aí fica à disposição de vocês aí o material. Bom, como é que funciona? A Poisson, ela tem dentro aqui, ó, o coração do negócio está aqui nessa parte meio que salmão aqui, eu não consegui identificar essa cor aqui, mas para mim está meio que salmão. E você pode mudar a cor aqui também, se você quiser colocar um roxo, um cor-de-rosa, nada contra, tá? Então aqui, ó, ele tem uma numeração, né, de quantidade que você vai colocar no seu estoque, tá? Esse número aqui é fixo, tá? O que vai mudar é a porcentagem. Então, dentro aqui da porcentagem tem uma fórmula de Poisson, dentro do Excel, que é isso, ó. Então, ele pega a média do seu giro, faz uma análise estatística dentro dessa média, né, acumulativa, e ele projeta a quantidade que você vai precisar dentro do seu estoque. Tá? Então, é uma fórmula pronta que vem dentro do Excel, essa Poisson aqui, ó, e aí só vai ter que ter o trabalho de colocar qual que é aqui nessa parte laranja a média, né? Então, dependendo da média que está aqui no seu MB51, que a gente já vai ver daqui a pouco, ele vai mudar aqui esse percentual quase na quantidade. Por exemplo, ó, 38, que é o último item que a gente olhou aqui, olha, 38, ele tinha 100 lá, que era o seu, nesse H01 aqui, ó, tava 100, né? Deixa eu abrir novamente aqui. 100 itens, que é o comum dele usar lá, né, no padrão dele de sempre repor. Porém, ele precisa só de 64, então ele tem uma redução ali, tinha um excesso de 36. Esse aqui dá para a gente colocar uma gordurinha a mais aqui também, para você ter uma segurança a mais aí. Mas 64 ele já atinge 100% do caso tenha uma quebra, caso tenha uma demanda, ele já consegue te atender. Então, 38. E ele chegou aqui, o 38, 38 peça, deixa eu rodar de novo novamente aqui, dá um enter. 38 peças, 38 que é a média, se eu for buscar o 100% dessa peça, ele vai mandar eu colocar 64 no estoque, tá? Então, 64 peças seria o meu 100%. Então, aqui, 64 peças é o que eu preciso, né? E ele tinha 100 lá guardado lá. Então, quer dizer, ele consegue ter uma redução de 36 peças. Aí a gente vai olhar no MM03, a gente vai ver lá quanto que custa, né? O custo unitário dessa peça. Então, 36 que eu tenho de excesso vezes isso, eu tenho uma redução de 36 mil reais aqui possível, é uma redução em potencial. Não estou dizendo que você vai fazer isso, é uma possibilidade aí para você reduzir o teu estoque. Então,
No primeiro exemplo aqui, a gente também já rodou, era o giro de 32 e a média, né? Ele tinha 111, o 100% bateu em 56, e aí ele tem uma redução aqui de 14 mil. Então, isso é fazer por 100 itens mais caro. Então, eu coloquei aqui abaixo, ó, os dois materiais que a gente acabou de olhar ali na IB01 e IB02. Né? Não são os mais caros, mas é um exemplo para a gente poder fazer aqui rodar essa Poisson. Então, suponhamos que essa primeira aqui, fita isolante, seja um giro de 50 no mês, tá? Então, meu giro médio é de 50. Eu vou colocar aqui no laranja, aqui, então, 50 e vou dar um Enter. Aí a calculadora, ela gira aqui. Então, para 50 itens, o meu 100%, ó, já nem tem aqui, nem deu 100%. Então, eu preciso aumentar aqui a quantidade, ó, que é uma coisa que consome muito. Aí, ó, cheguei aqui, ó. Então eu preciso de 80. Eu preciso de 80 peças lá no meu estoque. Então o que que eu vou colocar? Vou colocar 80 aqui. E aí eu vou ver quanto que é o meu consumo, né? O Ednei pediu para vocês aí uma tabela de quanto que é o consumo, que é a média que vocês repõem o estoque. Então, suponhamos que essa fita isolante aqui, o seu consumo, o seu estoque está em 150. Então, você precisa de 80. Você tem aí um excesso de 70. Suponhamos que o custo seja R$ 5, né? Aí você vai ter aqui uma redução de R$ 350 com esse item, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, né? Vou rodar MB51, a gente vai estar fazendo já esse exercício. A gente vai rodar MB51 agora desse item aqui para a gente ver o ciclo completo. Então aqui foi só alguns exemplos, né, de como é que usa aqui a Poisson. Então você vai pegar lá no MB51 qual que é a média e o custo de quanto custa cada um. São esses dois fatores que a gente vai precisar: o giro e o custo unitário. E o resto o cálculo faz aqui automático. Então, vamos fazer esse exercício rapidamente aqui, a gente está com tempo. Vamos lá, vamos pegar aqui então esse material. Vamos rodar aqui a MB51 ou MB52, Everton? Qual que é melhor? Para rodar o giro do estoque é MB51. 51, beleza. Então aqui eu coloco o material, que é aquele silicone, o centro, o depósito, qual que é o depósito lá? É 6 também? 0001. 001. O que mais que eu coloco? Preciso pôr aqui, Everton? Tipo de movimento? Isso. São 3 movimentos. Aí clica do lado lá. Quais são? 201, 201. 202 e 261. E são? O que são esses movimentos? O 201 São baixa no centro de custo, né? 202 é compra na ordem e 261 é baixa na ordem. Boa. Mais algum parâmetro aqui? Aí a gente puxou um ano, né? A data de lançamento foi 1/9 até 1/9/2022 até 30/9/2023. Tem que pôr 2023. Ele aceita, não aceita? Acho que aceita, deixa eu dar um enter aqui, ó. Aceita, ele troca ali. Bom, tinha um parâmetro que você usou que daí ele já não tem as entradas aqui ou não. Não, já não vai ter entrada já no Porque tipo de já, movimento. por causa do tipo de movimento, legal. Isso. Aí é só rodar ou tem mais algum? Só rodar. Só rodar, beleza. Aí ele não vai ter as entradas aqui então. Show de bola. Então, aqui na coluna quantidade já tem os movimentos que entrou e que saiu. O que entrou ele não colocou, ele só colocou o que foi retirado aqui. E aí a gente já tem uma média. Se a gente, deixa eu ver se aqui já dá a média, eu acho que não, acho que tem que Não dá média. puxar para o Excel, né? É só somar aí, clique para somar. Aí 138 já tá o resultado aí. Então 138 é a média? Não, 138 foi o consumo anual. Aí você divide esse valor por 12, né? Tá. Ou traz aqui para o Excel, que aqui ele já te dá a média, né? Sim.
Sua média é 3. Certo? Não, é que na verdade é que a gente puxou diário, lembra? Como a gente puxou um ano inteiro, a gente tem que dividir por 12. O 138 por 12? Isso, Vai dar 11,5 aí, né? isso. 11,5, tá, então vamos É. arredondar para 12. Então, beleza. Então, aqui no MB51, você tira a média aqui, né, das retiradas. A média deu 12, né, 11,5 aí o Leandro ajudou. Então, beleza. Vamos jogar aqui 12. 12, vamos dar o Enter. Aí a calcula, ó, pode perceber que mudou, hein? Tinha bastante zero aqui, agora já apareceram os números aqui. Então, vamos achar o 100% dele, ó, 28. Então, eu preciso de 28, tá? Então, ó, estoque ideal 28. Quantos mais ou menos você tem aí, Everton, desse silicone comum? Só para chutar aqui. Isso aqui é só um treino. 50. 50. Quanto custa cada um, sabe o valor no chute aí? Peraí. É em torno de R$30. 30? Uhum. Olha, já deu uma economia aí de R$600 esse item aí. R$600. Giro 12. Bom, e é isso. Tá vendo? Ó? Então você vai pegar os seus 100 itens mais caros, né? Coloca aqui, ó, nessa coluna. E aí você vai ter que colocar qual que é a quantidade que você tem aí hoje. Eu até conversei com a Evelyn, ela tem isso também lá, quanto que ela tem que se mantendo ali mensalmente, né? E aí aqui o novo valor, que é quanto que você precisa. Então você não precisa de 111, você precisa de 56 por mês. Pode colocar uma gordura a mais aqui de 10 a 20% a mais aqui no começo, para a gente não ser tão conservador? Pode. Então você abre uma coluna a mais aqui e joga 20% a mais aqui desse valor ideal, joga 20% a mais, e aí é lógico que aqui vai diminuir essa redução, né? Mas já consegue trazer aí uma economia aí. Eu acredito que em Jacareí a gente vai conseguir beirando R$1 milhão aí de economia. Então, é uma baita de uma ferramenta estatística, né? Que nos ajude aí a não chutar o valor, mas a gente ter aí um número com confiabilidade de 100%, né? De que quando você precisar da quantidade, você vai ter. É lógico que tem que ter considerações, né? Tem sazonalidade, tem a alta demanda, e aí por isso que aqueles 20% ali, ele consegue garantir uma alta demanda, né? Então, cada item desse aqui tem que ter uma análise junto com o almoxarife aí, que sabe, né? Ele que passou por essa sazonalidade, então ele tem aí o know-how para dizer aí se realmente esse número aqui consegue atender ou não, né? E também com o equipamento, a criticidade do equipamento, né? Eu ocultei aqui, mas aqui tinha uma coluna para a gente colocar o equipamento, se é crítico A ou não. Mas aí também aqui, ó, deixei uma para colocar o número do equipamento e, preferencialmente, tomar bastante cuidado aqui com o que é crítico A, tá? Ou jogar a gordura de 20% aqui somente para os crítico A, se não for crítico A, deixa sem essa gordura de 20%. E aí vai depender muito da estratégia aí de cada um. Mas a ferramenta, o básico dela é isso daí. E aí a gente vai conseguir aí ter uma redução de estoque aí com um nível de confiabilidade de 100%. Algumas empresas não usam 100%. Vou confessar para vocês que a maioria é em torno aqui de 85 a 90, então ia ficar aqui entre o 15 e o 16, tá? Eles são bem conservadores, o crítico A não, mas não sendo o crítico A aqui, eles costumam trabalhar até em 85% de confiabilidade. Tá? E é lógico que eles têm um estoque de segurança em cima, mas não 100% mais um estoque de segurança, uma gordura. Isso ninguém usa, não é prática de mercado. Mas como a gente vai rodar pela primeira vez e não ser tão ousado, né, e ser mais conservador, a gente joga o 100% aqui, uma gordurinha ainda, né, para questão de cagaço aí, de medo. Mas aí fora o mercado utiliza 85 mais aí 15% de gordura, que vai dar o 100, tá? Então eles usam 85 mais 15% ali de gordurinha, que sempre vai bater o 100 também. Mas o 100 é conquistado aqui com a gordurinha. O real é 85% aqui que eles utilizam, tá? Para a prática de mercado. Mas empresas que já rodou esse Poisson, eles já têm isso já em andamento. Então, pessoal, basicamente é isso aqui também. Essa planilha eu vou pôr ela aqui agora no chat.
E aí quem quiser fazer download dela, pode baixar o download dela, pode acrescentar aqui a gordurinha, criar uma coluna aqui, jogar uma gordura, pode acrescentar outros. Não sei se você acrescentou, Everton, na tua, ou ela tá assim também, original. A minha tá original. Bom, é isso, ó. Então, pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo dá joinha. Se não tá, fico meio com medo. Ó, o Luizão tá tranquilo. O Luizão, ele domina bem ali, ó. O Leomar também gostou. Tá tranquilo. As meninas aí, a Carla, Luana, ficou claro? Não tá com dúvida? É lógico que é um negócio novo, né? Mas tem que dar uma mexidinha lá, pegar o equipamento, rodar MB51 e aí, item por item, né? Trabalhinho de formiguinha ali. Então, o que eu vou estar trabalhando, já estou trabalhando com o Everton, depois eu vou passar lá em Suzano 2 e depois com a Fabiana em Mauá. Então, a gente vai estar trabalhando forte a partir de agora aí também com essa parte aí de estoque. Eu não sei como é que tá você aí, Marcão, Marcos, lá em Cidade Ocidental, né? Vai ajudar vocês também aí? Então, como é que tá o seu controle aí de estoque? Eu acredito que vai ajudar sim, ô Jefferson. Legal, legal. Bom, pessoal, por hoje, acho que a gente está bem aí dentro do horário. Começamos às 10, nós estamos terminando com 15 minutos mais cedo. E aí a gente viu, então, aqui a parte de materiais, né? Cadastrar lá IB01, né? Se já tiver material IB02. Essa Poisson aí, para ver a quantidade ótima no seu estoque, né? Para você não ter mais e nem menos. Vai ter casos que você pode colocar mais, tá? Não são todos que vai dar redução. Um pequeno número aí que a gente estudou aí, que eu estudei em outras empresas, aparece alguns equipamentos aqui que você vai ter que acrescentar. Por isso que tem um a mais aqui, ó, tá? Então tem sempre um a mais aqui que de repente você vai ter que colocar a mais, né? Então, finalizamos também aqui então essa parte de pós. E aí, eu estando na unidade e você quiser uma ajuda, a gente pode fazer junto rodar um item aí. E no caso do Marcão aí que está de longe, não tem como eu ir lá, Rálica, Uberlândia, a gente pode marcar também aí para fazer. O que a gente precisa é só que você selecione aqui o 100 mais caro, né? Pegue o 100 mais caro, coloca aqui e o valor unitário dele. Feito isso, é só rodar ali MB51 e colocando aqui a média, joga aqui a média, dá um enter e ele recalcula. Ó, vou pôr 5 aqui, vou dar um enter. Ah lá, já recalcula, tá? A porcentagem, o 100 ele muda de lugar, ó. Caiu para 16 agora aqui o 100, ó. Se eu jogar um, ele vai cada vez vai diminuindo. O 100% ele vai chegando mais perto. E quanto mais eu vou jogando aqui número mais volume, o 100% vai chegando, mas cada vez vai distanciando. Ah, chega um ponto que ele some, aí você vai ter que vir aqui, ó, e arrastar um pouquinho mais. Beleza? Acho que bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vou deixar então a Poisson aí no chat, e aí você faz download aí, se caso você queira. IB01 e IB02, se não tiver acesso, peçam acesso, porque a gente, quanto mais gente atualizando lá, melhor é. E a partir da semana que vem a gente já começa a trabalhar aqui com o script. Mas de hoje para trás já está garantido aí a certificação aí do certificado de especialista em SAP PM. É lógico que a gente não viu tudo do SAP, a gente viu aqui bastante transações estratégicas, mas esse treinamento não acaba, tá? A gente tem aí depois do ano que vem uma nova rodada aí com novas transações aqui para a gente poder ficar cada vez melhor aí, tanto como profissional e quanto com o nosso processo também cada vez melhor. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Jefferson, só comentar aqui rapidinho. Tem, assim, tem algumas pessoas que estão com falta aí, né? E é aquilo que você comentou, né? Se nós assistirmos as aulas posteriormente gravadas, a gente ganha essa presença aí, né? Sim, é só assistir o vídeo lá, tem até o dia 2 de dezembro, tá? Dia 2 de dezembro é o dia do workshop. Mas a gente precisa disso uma semana antes por causa do certificado. Então, ó, outubro, tem o mês de novembro inteiro praticamente, né? Ó. Até o dia 24 de novembro aqui, ó, aí nas últimas 2 semanas aqui a gente aí já vai mandar para fazer o certificado. Então, se puder ir dando ok já aí, mas ainda tem um mês pela frente ainda aí para assistir as aulinhas e dar ok.
Mas você até que tá bem aí, não tá, Leomar? Deixa eu ver aqui. Ah, tô com 2 faltinhas aí. Mas essas 2 faltas é aquela da auditoria lá, né? Essa aí tá fácil. Eu vou dar ok aqui para todo mundo aqui, e aí depois vocês assistem com calma aí, porque tava auditoria, e aí não é justo, né, ficar sem o certificado aí. Beleza? Mais Tranquilo, alguém? valeu. Comentar aí? Tá ajudando? Não tá? Coloca no comentário lá, pessoal, que o Wagner, acho que ele tá aí, ó. O Wagner gosta de ver os comentários de vocês aí, está agregando, não tá? A gente vai seguir com esses treinamentos pro ano que vem ou não. Depende de vocês aí, do comentário de vocês aí, pra gente seguir com novos treinamentos aí pro começo do ano, a gente já engatar aí com novidades aí. E de repente, se você tiver algo específico também que você queira aprender, né? Daí a gente já vai colocando na grade ali algo específico. Então comentem aí no chat, tá? Se está ajudando, se não está, né? Se quer para o ano que vem continuar. E aí o Wagner ele está presente aí também. Quer comentar, Wagner, alguma coisa? Não, eu queria só agradecer aí a participação, né? Agradecer a você pelo tema e agradecer ao time que está participando em massa aí. 20 pessoas, está aqui 21 aqui, tirando eu, são 20 pessoas aqui no treinamento. Parabéns aí pela adesão. Só isso aí. Beleza. Pessoal, então é isso, né? E é legal os comentários de vocês aí, porque tem uma galera que não aderiu, né? A gente está com 43 lá no e-mail e estamos com 50%. Então tem bastante gente que não aderiu, e o que aderiu está desde o começo, né? Então tá forte aí, então a gente já está bastante satisfeito. Mas os comentários é bom, que os outros vão estar olhando, né? Porque o comentário cai para todo mundo lá no chat. E aí eles vão estar sempre olhando e aí, né, de repente despertando aí um desejo neles de entrarem forte aí na próxima rodada. Próxima rodada a gente talvez não repita, porque não é justo com vocês, que já viram tudo isso, mas a gente pode depois fazer um específico para aqueles que não pegaram o certificado, né, e de repente fazer 2 chamadas, uma para nova, com novas transações, e uma chamadinha para esse pessoal aí que não aderiu. É lógico que os vídeos estão gravados, então a gente só vai dar uma passada, se caso ficaram com dúvida e tal, mas aí para eles poderem pegar o certificado também. Então conto com vocês a entrar aí nos comentários aí e dizer aí se está ajudando, não está, que deveria ter mais gente, o povo, né, para nos ajudar aí. Beleza, pessoal? Bom trabalho a todos aí e até semana que vem. Obrigado, bom trabalho.